Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Mercado da Bola, a segunda do dia. Muito prazer, eu sou Esteves e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre o Milan, que anunciou a contratação de Luka Modric, Álvaro Carreras enfim assina com o Atlético de Madrid e reforça a lateral esquerda. Benfica e Nottingham Forest entram na disputa pelo meia Richard Rios do Palmeiras, Atlético de Madrid encaminha a contratação do argentino Thiago Almada, que pertence ao Botafogo, Arsenal acerta a contratação do jovem promessa do futebol espanhol e muito mais. Sem muita enrolação, já fortalece com seu like e considere se inscrever aqui no canal se você for novo e curtir o conteúdo. O Sport anunciou a contratação do centroavante Derrick Lacerda, que tem 25 anos e chega emprestado até o fim da temporada, proveniente do Cuiabá. E após anunciar um acordo, o Vasco da Gama anunciou de forma oficial o volante Thiago Mendes, de 33 anos, que assina até dezembro de 2027 e chega sem custos, após não renovar com o Al Rayyan do Catar. Já o Peñarol do Uruguai anunciou o retorno do centroavante Matias Arezzo, que chega emprestado junto ao Grêmio até o fim do ano. Não foi revelado se tem uma opção de compra no contrato, mas pelo empréstimo do uruguaio de 22 anos, o Peñarol desembolsou cerca de 490 mil euros. O jovem meio-atacante Pablo Torre, de 22 anos, trocou de clube lá na Espanha. Ele assinou com o Mallorca até 2029 e deixa o Barcelona a um custo de 5 milhões de euros, e tem ainda uma opção de compra para o Barça vinculada no contrato. O atacante Borja Sainz foi anunciado pelo Porto de Portugal até meados de 2030. O espanhol de 24 anos deixa o Norwich a um custo de 13,3 milhões de euros. O Barcelona anunciou a contratação do jovem promissor atacante Ronny Bardghji, de apenas 19 anos. O sueco assinou até meados de 2029 e deixa o Copenhagen da Dinamarca a um custo de 2 milhões e meio de euros. Inicialmente, ele deve jogar no Barça Athletic, que é o time B. E agora é oficial, o Milan da Itália anunciou a contratação do meia Luka Modric, que assinou por uma temporada com opção de renovação por mais uma. O croata de 39 anos chega após deixar o Real Madrid, com quem ele tinha vínculo somente até o fim do Mundial de Clubes e acabou então não renovando mesmo. Diz aí, gostou da escolha de Luka Modric? Você acha que ele vai vingar com a camisa do time italiano e fazer história, assim como foi no Real Madrid? Comente aí. E falando no Real Madrid, o time espanhol anunciou a contratação do lateral esquerdo Álvaro Carreras, de 22 anos, que retorna ao clube onde ele defendeu nas categorias de base. O contrato é válido até meados de 2030 e o jovem chega do Benfica de Portugal, que receberá 50 milhões de euros, valor da multa contratual, de forma parcelada. E aí, o que achou da escolha do Real Madrid para reforçar a sua lateral esquerda? Bom nome? Comente aí. Já vimos então as transferências confirmadas, agora é hora de falar de negociações e especulações de mercado, começando pelo atacante John Arias, que comunicou à diretoria do Fluminense o seu desejo de ser vendido ao Wolverhampton. O colombiano deixou bem claro que ele quer que a proposta, assim que for formalizada, seja aceita pelo time carioca. Segundo o site Globo Esporte, os clubes seguem as negociações, mas o time inglês já sinalizou que pode oferecer algo na casa de 20 milhões de euros pelo colombiano de 27 anos. Enfim, parece ser apenas questão de tempo para John Arias se mudar então para a Premier League. Por outro lado, John Kennedy está voltando ao Fluminense. Segundo o jornalista Marcelo Neves do site Globo Esporte, o tricolor encaminhou nesta segunda-feira o retorno do jogador, que estava atualmente emprestado ao Pachuca do México até o fim do ano, com opção de compra. Segundo o jornalista, faltam apenas alguns detalhes, que não são tão burocráticos, para o Fluminense anunciar o seu retorno. Segundo publicação do site All Sport, o Al Arabi do Catar tem interesse na contratação do zagueiro Barbosa, que pertence ao Botafogo, e o time do Catar fez uma sondagem nos últimos dias para buscar mais informações e formalizar uma proposta pelo defensor de 30 anos, que, por sua vez, o Botafogo não tem interesse de vendê-lo, já que hoje ele é um dos pilares do sistema defensivo. Especulado recentemente também na Europa, Barbosa tem vínculo com o Botafogo somente até o fim do ano que vem. Segundo informações do jornal Sky Sports, o Bolonha da Itália busca um atacante no mercado, e o jovem Wesley, ex-Corinthians, que atualmente atua pelo Al Nassr da Arábia Saudita, é um nome bem avaliado. O jovem de 20 anos não deve ter a saída complicada pelo time saudita, e a ideia do time italiano é tentar inicialmente um empréstimo com opção de compra vinculada. Recentemente ele chegou a ser especulado também aqui no Brasil, mas prefere uma ida para a Europa. O Milan da Itália prepara uma proposta pelo lateral direito Guela Doué, que é irmão do meio-atacante Desiré Doué, lá do PSG. Segundo informações divulgadas pelo jornalista italiano Rudy Galetti, o Milan prepara uma oferta na casa de 20 milhões de euros pelo jogador, enquanto o Strasbourg da França espera receber 25 milhões de euros de forma fixa e mais uma quantia em bonificações. Isso porque o jogador é jovem, tem 22 anos e é tratado como grande promessa na lateral direita. Por sua vez, o Milan considera ele como a prioridade para reforçar o setor e então tenta chegar a um acordo com o time francês.
Segundo o jornal português Record, o meio-atacante Thiago Almada está muito próximo de reforçar o Atlético de Madrid da Espanha. Ele estava emprestado nesta última temporada ao Lyon da França, mas tem os direitos federativos ligados ao Botafogo, onde ele não deve ficar nesta temporada e será renegociado para uma nova equipe da Europa. De acordo com a publicação, o técnico Diego Simeone foi crucial para o avançar das negociações e convencer o argentino a jogar na Espanha. Isso porque ele tinha um acordo muito bem encaminhado com o Benfica de Portugal. Mas então neste caso o Atlético de Madrid entrou na jogada e virou o grande favorito para contratar Almada neste momento. Vale destacar que o Benfica teve uma oferta recusada por John Textor na casa de 25 milhões de euros. Agora o que se fala é que o Atlético de Madrid deve desembolsar algo na casa de 40 milhões de euros pelo jogador. Enfim, o negócio ainda não foi oficializado, mas a imprensa portuguesa já crava esse acerto entre Atlético de Madrid e Thiago Almada, e com o Botafogo logicamente. Recentemente Almada foi especulado também em outras equipes. O Nottingham Forest seria o mais novo interessado. Além dele, times como Milan, Zenit, entre outros, também cogitavam a contratação do jogador. E falando no Benfica, o time português entrou na jogada pelo meia Richard Rios, que pertence ao Palmeiras, e nos últimos dias já se falava que o colombiano tem um acordo verbal com a Roma da Itália, mas até o momento o time italiano não tem um acordo com o Verdão. Sendo assim, segundo o jornalista Gianluigi Longari, o Benfica pode oferecer algo na casa de 25 milhões de euros fixos e mais 4 milhões em bonificações para tirar o jogador do Palmeiras. Além disso, o jornalista fala que o Nottingham Forest entrou também na jogada e promete oferecer algo na casa de 30. Outros times também estão de olho em Richard Rios. Nos últimos dias já foi revelado também que a Inter de Milão da Itália é outro time interessado, porém o time espera vender o turco Hakan Çalhanoğlu para avançar nas tratativas. Já o Porto de Portugal teve uma oferta recusada pelo Palmeiras, na casa de 17 milhões de euros. Enfim, o futuro de Richard Rios está totalmente aberto neste momento. Vamos ver onde ele vai jogar. Nottingham Forest, Roma, Benfica, qual será o melhor destino para Richard Rios? Comente aí. E segundo o jornalista Fabrizio Romano, Christian Mosquera está fechado com o Arsenal. Segundo as informações, o negócio com Valência foi fechado em 15 milhões de euros fixos e mais 5 milhões em bonificações, totalizando aí cerca de 20 milhões. Agora então o jogador fará os exames médicos e ainda nesta semana ele assina o contrato com os Gunners. O mercado da bola de hoje então fica por aqui. Eu espero que tenham gostado e principalmente que tenham entendido. Se ficou alguma dúvida, já deixe aqui nos comentários. E claro, se você gosta do meu conteúdo e quer continuar trazendo, já deixe o seu like e inscreva-se aqui no canal. Vou tentar trazer todo dia 2 vídeos novos. Meu muito obrigado à presença de cada um de vocês. Eu desejo a todos um ótimo e abençoado dia e até o próximo vídeo. Um forte abraço.